Essa é a minha carteira de identidade e esse é o meu passaporte. Ciao a tutti, mi chiamo Raffaele Pasquini e oggi vi racconto come ho riconosciuto la mia cittadinanza italiana. Brincadeira, não vou fazer o vídeo em italiano, tá? Bom, enquanto eu tava aqui no Brasil, eu fui atrás dos documentos necessários. Então eu fui atrás de cartórios, das certidões e eu precisava de 13 documentos, porém somente 11 eu consegui aqui. Outros 2 eu descobri que eles estavam na Itália. Eu tive que tirar tudo por lá. Então é muito comum isso acontecer, vocês têm que ficar bem ligados. Tá, mas quais são os documentos então, Rafael? Basicamente, quem quer tirar a cidadania italiana precisa de todas as certidões de nascimento, casamento e óbito, desde a pessoa que quer tirar a cidadania até o parente italiano. No meu caso, eu tive que tirar a minha, do meu pai, do meu avô, do meu bisavô e do meu tataravô. Então, meu tataravô, a gente chama ele de antenato, que é o parente italiano que veio pro Brasil. É muito importante que essas certidões elas sejam em inteiro teor, que elas são mais completas. Elas transcrevem tudo que tem nos livros de registros dos cartórios. E um último documento é a CNN, Certidão Negativa de Naturalização. Ela pode ser tirada pela internet e significa que o seu antenato, ao chegar ao Brasil, ele não renunciou à cidadania italiana dele. Eu não tive tempo de finalizar todo esse processo de documentos aqui no Brasil. Quem deu continuidade para mim foi meu pai. Então eu fui fazer meu intercâmbio e ele continuou todo esse processo aqui. Então basicamente ele pegou todas essas certidões que eu tinha juntado, ele foi até um cartório e fez a legalização desses documentos. Às vezes acontece no Ministério de Relações Exteriores, às vezes não, como foi o meu caso. Depois disso, que estavam legalizadas, ele fez a tradução juramentada, então ele foi até o consulado, procurou um tradutor juramentado para fazer as traduções para o italiano. E por último, então, depois que estava tudo pronto esse processo, ele pegou todas as certidões em português e italiano, levou para o consulado e fez a legalização dessas certidões. Esse processo de documentos ele é um pouco caro, hoje deve estar um pouco mais caro ainda, né? Na época que eu fiz, os valores para você emitir uma certidão em inteiro teor era em média 50 a 55 reais. Depois tinha mais os gastos do cartório e também o preço de cada tradução juramentada era em média 50 reais. Então, totalizando, eu devo ter gastado um pouco mais de R$1.000 só nessa parte de documentação. Como eu fui para a Itália antes, eu fui em setembro, eu só fui receber os documentos novamente em dezembro de 2012. Então, para não ficar esse tempo sem fazer nada, logo que eu cheguei na Itália, eu já fui lá na comune de Torino, Turim, onde eu morava, e fui no Ufficio Cittadinanza. Lá eu já fui questionando tudo o que eu precisava fazer e a mulher foi super solícita, o que às vezes não acontece, já que é um órgão público, né? E a gente já foi adiantando o meu processo. Na verdade, isso é muito difícil acontecer, porque para você dar entrada no processo, você tem que fazer parte da Anagrafe, né? Então você tem que ter a iscrizione anagrafica. Tá, mas o que é iscrizione anagrafica? É basicamente quando você se cadastra no comune da cidade e você informa ao governo que você está morando por lá. Para fazer isso, eu precisei dos seguintes documentos. Cessione di fabbricato. Esse documento ele é obrigatório quando você aluga um imóvel lá. Então, a imobiliária ou o proprietário do imóvel, ele emite para dizer aos órgãos fiscais que você está residindo naquele local. Então eu retirei logo quando eu aluguei meu apartamento por lá, onde eu ia ficar durante 1 ano. Codice Fiscale. Esse documento ele equivale ao nosso CPF. Eu, como fui estudar por lá, então eu já teria que tirar ele de qualquer forma, então foi muito tranquilo para mim. Mas tem alguns comunes que não precisam disso, eles não pedem, então vocês têm que se informar antes para ver se vocês realmente vão precisar desse documento ou não. Permesso di soggiorno. Bom, o permesso de soggiorno, ele é basicamente esse cartãozinho aqui e você precisa tirar ele quando você permanece de mais de 3 meses na Itália. Como eu já falei, eu fui estudar lá, então eu tive que tirar esse documento, mas eu li vários artigos que diz que não precisa do permesso. Então vale vocês se informarem também. Bom, depois que você tem todos esses documentos, você pode oficialmente dar entrada na iscrizione anagrafica. Eles vão te informar que
que você vai receber uma visita surpresa de um vigile urbano, que é basicamente um policial. Ele tem um prazo de 1 mês para passar na sua casa para verificar se você realmente mora lá. Então ele vai chegar lá, vai pedir seus documentos. Em teoria, ele tem que ir na sua casa e verificar se as condições são ok, né, que você está morando. No meu caso, ele simplesmente chegou lá, pediu meu passaporte, verificou que era eu e foi embora. Uma vez que todo o trâmite foi feito, você finalmente pode dar a entrada lá no Ufficio Cittadinanza. Então você vai levar seus documentos lá, suas certidões, tudo, e vai pedir para fazer a análise. Eu, como já tinha falado, consegui adiantar todo esse processo, então acabou sendo mais rápido, porque ela já tinha analisado todas as minhas certidões, ela viu que já estava tudo correto, eu só levei então os oficiais, ela deu novamente uma olhada e viu que estava tudo correto. Claro que você também vai ter que assinar alguns documentos, né? Então um documento se chama domanda e eles vão pedir para você levar também a marca da bolo, que é basicamente uma taxa que você paga e você leva um selo para eles, né? E esse selo você consegue comprar em todas as tabacarias da Itália e por um preço de mais ou menos 16 euros. Uma última etapa do Ufficio Cittadinanza é uma solicitação que eles mandam para os consulados italianos aqui no Brasil, que é chamado de attestazione di mancata non rinuncia, que basicamente eles questionam se não existe nenhum problema, né, nada que impeça de ser transmitida a cidadania. Essa solicitação demora em média 90 dias. No meu caso, demorou 2 semanas. Até a mulher falou que foi bem rápido, em média demora muito mais. Se você obteve a resposta, nada te impediu de nada, isso significa que você é um cidadão italiano. Por fim, eles transcreveram a minha certidão de nascimento para o italiano, perguntaram se eu queria trocar de nome, eu disse que não. E logo no dia seguinte eu consegui tirar a minha carteira de identidade italiana. E depois de 1 mês eu consegui tirar o meu passaporte italiano lá na Polícia Federal. Esse foi o meu trajeto, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deem um like aqui embaixo para vocês divulgarem o meu canal, se inscrevam também, que vocês vão receber semanalmente o meu conteúdo. E também comentem se vocês tiverem alguma dúvida em específico, eu vou tentar ajudar vocês. E se vocês souberem de algo que mudou, eu fico muito interessado em saber, né? Então, por favor, me ajudem. Grazie ragazzi, ciao!